Bom, então, eu fui no cinema e acabei assistindo Duna Parte 2. Olha só. Eu sei que eu nunca falo sobre nenhum filme que tá no cinema, porque eu nunca vou no cinema. E pra quem se pergunta por que eu nunca vou no cinema, bom, vocês já viram o preço de ir no cinema, caralho? Eu só fui porque o meu irmão me convidou e a gente mora longe, então a gente não se vê muito. Eu decidi ir com ele no cinema. E agora eu tô devendo 34 pila pra ele, que é o preço do ingresso de cinema. Vou pagar mês que vem só. Esse mês eu não vou ter dinheiro. Bom, mas então, o que eu achei do filme, assim, primeiras impressões, já que geralmente quando eu faço análise, eu assisto o filme uma vez, depois uma segunda vez pra analisar cena a cena e tudo mais, então eu faço uma análise cena a cena. Nesse caso não vou poder fazer isso, porque eu tô indo só da minha memória, não tô podendo fazer uma análise a fundo, mas o que eu achei do filme? Bom, eu achei um bom filme, até fiquei surpreso na real, porque a tendência mesmo quando o primeiro filme é bom, hoje em dia tu já vai esperando que o segundo filme seja ruim por algum motivo, sei lá, que esteja uma mulher forte, empoderada, que não precisa de homem, uma parada assim, sei lá. Mas assim, eu até fiquei surpreso, eu não posso falar muito sobre o livro, porque eu não li o livro. O pouco que eu sei do livro é as comparações que as pessoas fazem de Warhammer 40k, né? Por exemplo, que comparam o Deus Imperador com o Imperador dos Homens e tudo mais, e todas essas paradas. Eu já ouvi algumas comparações também com esse primeiro protagonista com o Anakin Skywalker e tal. Então o que eu conheço vem disso, tá ligado? Dessas comparações assim. Mas então só vou poder analisar o filme do ponto de vista assim puramente cinematográfico, não vou poder analisar o lore, né? Mas então, vamos lá. O que eu achei do filme? É um filme de 3 horas que poderia ter mais uns 20 minutos, cara. E não ficaria pesado. Apesar de ter momentos do filme, principalmente ali na primeira metade, parece que o tempo não foi bem utilizado, né? Parece que o diretor, assim, queria estender as cenas mais do que necessárias. Tem várias cenas que elas acabam sendo mais longas do que o necessário. Mas em geral as 3 horas não ficam parecendo grandes, fica até parecendo pouco, porque muita coisa fica de fora, né? Muita parte do deep lore, assim, tu acaba não entendendo a motivação muito das pessoas. Por exemplo, do Imperador, tá ligado? Que pelo que eu entendi, as pessoas falando era pra ele ter a aparência de uns 30 anos, apesar de ter 200 anos, que é por causa das especiarias, né? Que fazem envelhecer mais devagar e pá, então todo mundo é bem mais velho do que parece ser, a não ser pelo protagonista, né? Ele é pra ter 16 ou 15 anos, alguma coisa no início da história, uma parada assim, sei lá. Então, por exemplo, quando chega no final da história, e aí, qual é a tua motivação pra ter matado o pai do protagonista, né? O Imperador. É porque ele era muito... Tipo, ele era fraco, ele não merecia governar, uma parada assim. Eu digo, que motivação, merda. Até porque dá a entender que a motivação das casas, grandes casas e tudo mais, tem um jogo intrincado de poder entre elas e tudo mais. Só que no final nada disso é expresso e, tipo, os vilões acabam ficando meio bidimensional, sabe? E aí só o protagonista e as relações do protagonista são exploradas no filme todo, ao ponto de encher o saco, tá ligado? Em alguns momentos, principalmente nas partes que tem o romance dele com aquela guria Fremen lá, que é a pior parte do filme. Tipo assim, todos os atores desse filme estão entre bons e ótimos ao nível de atuação deles. Só o dessa menina que faz o par romântico com o protagonista, que ela faz uma cara de porta mal comida o tempo todo, tá ligado? E ela só tem uma ou duas expressões e um ou dois tons de voz o filme inteiro. Então fica gritante quão mal interpretada é o personagem dela, ou quão ruim a habilidade dela de interpretação comparado com os outros. Já me falaram, eu saí do filme com meu irmão, né? E meu irmão me falou que tem outro filme dela, ou a série dela, sabe o que ela faz, que ela é uma boa atriz naquilo lá, então a culpa não é dela, né? A minha teoria daí talvez seja porque ela é um tipo de personagem que ela não tá acostumada a interpretar, ou talvez o diretor não saiba, não tenha entendido como dirigir ela, né? Pra fazer ela interpretar o personagem. Porque o personagem dela é pra ser, assim, desconfiado, assim, por vezes estoico e tudo mais, e ela tá sendo aquela cara de porta mal comida, foda, tá ligado? Aí tu fica... Tem pedaços do world building também que também não fazem sentido, mas tipo, aí eu não sei se é culpa do livro ou do filme, porque, por exemplo, os Fremen são retratados como uma sociedade super tradicionalista, assim. Eles são super apegados às tradições deles e tudo mais, mas daí assim que o protagonista e o par romântico dele começam a se gostar, os dois se beijam e começam a se comer e todo mundo acha a coisa mais normal do mundo. Eles não teriam que casar, uma coisa assim, sei lá, não sei. Então tem várias coisas que ficam largadas
pra te ter momentos em que a câmera fica focada na cara da mulher enquanto ela tá olhando pro protagonista fazer alguma coisa. Foi uma cena que, tipo, tu podia cortar facilmente uns 10 minutos de filme só cortando esses pedaços de cena, que é a mina encarando o protagonista fazer alguma coisa e ela ficando com carinha de nojinho ali ou alguma coisa assim, porque ela tá desconfiada dos motivos dele e tal. Bom, assim, como eu falei, né, o filme, ele como um todo, ele é um bom filme, a não ser por esses defeitos, assim, que eles acabam se tornando, assim, cumulativos por causa do tamanho do filme, tá ligado? Mas como eu falei, o problema não é o tamanho do filme em si, ele podia ser até maior, desde que tu explorasse melhor os vilões e as intrigas e tudo mais, que são completamente deixadas de lado nesse filme, pra te ter o desenvolvimento do protagonista como parte dos framing. Aí muitas pessoas vão falar assim, bah, esse filme é épico, é foda pra caralho, é um dos melhores filmes dos últimos anos e tudo mais, não sei o que. Eu vou ter que discordar disso também, porque pra mim, que eu acho que muita gente se encantou do ponto de vista visual, que visualmente, realmente, esse filme é um 10 de 10, assim, da parte puramente visual. Ele até meio que me vinga de uma coisa que eu falo, né, quando eu converso com as pessoas, que tipo, muita gente fala mal dos filmes modernos, assim, uma das coisas que eles criticam muito é o excesso de CG, tá ligado? E eu digo que o problema não é o excesso de CG, o CG é muito mal usado, cara, é muito mal feito, tá ligado? Porque se tu, ninguém reclama, por exemplo, do Tiranossauro Rex andando na chuva no Jurassic Park, ninguém reclama do Balrog no Senhor dos Anéis, ninguém reclama dessas paradas todas, tá ligado? E aí, e hoje em dia eles querem culpar os filmes serem ruins por causa do CG, tá ligado? Mas não é por causa do CG. Mas então, assim, da parte puramente visual é uma das coisas que faz vale a pena tu ir no filme, no cinema até assistir, na minha opinião, porque o impacto, assim, cinematográfico é muito grande, tá ligado? Demora um pouquinho pra te começar a prestar atenção no filme, porque ele começa muito devagar, mas o próprio aspecto visual acaba te encantando logo no início, assim, depois dos primeiros minutos, e acaba te ajudando a passar pela primeira metade do filme. Tem muitos aspectos que eu falei que, tipo, são chatos mesmo. E não é porque o filme é lento no início, eu não tenho problema em bagulho ser lento. Quem viu minhas análises, por exemplo, da Casa do Dragão, todos os episódios, tirando o episódio 9, eu dei nota 7 pra cima, tá ligado? Tem vários episódios que eu dei 7,5, 8, 9, e então, tipo, o bagulho ser lento, ser focado só no diálogo, no desenvolvimento de personagem, não é um bagulho que me torna um bagulho ruim pra mim, sabe? É realmente, tem cenas que não precisavam ser tão longas, assim, e tu acaba quebrando um pouco da fluidez das cenas. Mas então, como eu tava falando, o problema, muita gente acaba achando que ele é mais épico do que ele realmente é. Como eu falei, ele não é um filme ruim, eu daria um 8 de 10 pro filme, mas ele não é o melhor filme dos últimos anos, cara. Pra mim, um exemplo dos últimos anos aqui, ó, que é muito melhor, por exemplo, Gato de Botas 2, cara, pra mim é melhor que esse filme. Alguém pode dizer, ah, meu Deus, mas esse filme é muito épico, a cena que o cara faz o discurso lá fodão, não sei o que, é muito pica, não sei o que. Eu digo, tá, realmente é um momento muito épico, mas é um momento num filme de 3 horas. E pra mim, porra, o Gato de Botas é um filme de 1h40 que, porra, conta uma história muito mais bem desenvolvida que essa, tá ligado? Porque nem eu falei, eu não culpo o filme por ter 3 horas, ele podia até ter mais de 3 horas. O problema é que essas 3 horas não foram bem usadas. Então, assim, eles podiam ter abordado muito mais as partes com os vilões e intrigas que fazem com que a história faça mais sentido e tu acaba não entendendo a motivação de nenhum dos vilões. Partes que eram pra ser meio misteriosas, assim, por exemplo, não é porque algo tem que ser misterioso, tem que ser corrido, assim. Se tu pega, por exemplo, Game of Thrones, a primeira temporada, tem um monte de cena, assim, com o Varys, por exemplo, que ele é pra ser um personagem misterioso, tu não saber onde é que estão as lealdades dele e tudo mais, só que tu consegue construir um personagem assistindo as cenas dele, interagindo com os vários power players das cenas e tudo mais, e aqui tu não tem bem isso, tá ligado? Então, tipo, essa é a minha, digamos assim, análise superficial ou as minhas primeiras impressões do filme, né? Eu diria que vale a pena assistir. Quem pode jogar 34 pila fora pra ir assistir um filme, se tu for que nem é um fudido, né? Porque, por exemplo, eu tava na fila da pipoca com meu irmão lá, e meu irmão, tu vai pegar uma pipoca? Eu digo, não, eu só tava com a fila porque eu tava com ele, mas eu não vou pagar 20, 30 pila numa pipoca. Quem vai gastar 30 pila numa pipoca, 20 pila, sabe quanto vai ser no cinema de vocês aí? Vocês vão gastar mais ainda, né? Então, foda. Ainda mais se tu passa na praça de alimentação do shopping depois, qualquer porra assim, daí foda, né, meu irmão? Então, assim, ó, se tu tem dinheiro pra jogar fora e eu não tenho, vale a pena ir assistir, tá ligado? Porque a própria experiência que eu falei, tipo, assistir na telona e tudo mais, o impacto é muito grande. Até, tipo, a parte não só visual, com a parte auditiva também, os impactos, assim, tipo, bastante marcante durante o filme. Eu tenho a impressão que não vai ter o mesmo impacto assistindo na TV ou no computador, uma coisa assim, a não ser que tu tenha um sistema surround, né? A não ser por umas musiquinhas, de vez em quando tinha uma musiquinha persistente, mas
lembrava até um pouco daquela música tema da Mulher Maravilha, aquele filme do Zack Snyder que ficava aparecendo do nada. O cara ficava, what the fuck? Mas, tipo, tirando isso, a parte, como eu falei, a parte auditiva também do filme é muito foda. Mas como eu falei isso, pra mim, poderia ter sido um épico muito maior do que ele foi, se os aspectos, digamos assim, tivessem sido prumados, esses aspectos que eu falei que precisava diminuir, e tivesse estendido um pouco mais o filme pra te ter uma meia hora mostrando as intrigas ali dos vilões e tudo mais. Tu conseguir entender a motivação das pessoas, porque tu sai dali sem entender a motivação de ninguém a não ser dos protagonistas, tá ligado? E o filme ele faz um esforço pra tentar parecer que, digamos assim, os dois lados são cinzentos, os dois lados tem e um dos dois lados é bonzinho, digamos, né? Só que daí como tu só vê o lado do protagonista, tu não passa a ideia que era a ideia original do autor, tá ligado? Mas é isso, essas são minhas primeiras impressões aqui. Eu não posso entrar em muitos detalhes porque eu não tenho como analisar cena a cena. Eu posso acabar lembrando errado de alguma coisa e tal. Eu só posso dar uma informação superficial sobre ele. Então é isso, meus amigos. Vão com Deus. Se ficarem, sentem no colo do capeta. E assista o filme legendado. Quem assiste filme dublado não tem cultura, tá bom?